Olá, gente, boa tarde. Muito feliz com o convite. Eu sou a Maria Pinefrina, eu sou uma artista da dança. Eu danço desde pequena. Eu moro no Bom Jardim e eu comecei a dançar no projeto ABC, que fica aqui pertinho da minha casa. Então, a dança, ela foi super presente na minha vida desde sempre. Mas é aquela coisa, né? Assim, nunca até a minha adolescência, a infância, a adolescência, ela foi muito tratada como se fosse um hobby, algo que eu não ia seguir profissionalmente jamais, assim. Tanto pela gente desconhecer mesmo o mercado, a produção por detrás disso. Eu não sabia que espaços eu poderia ocupar. A minha única noção que eu tinha era que, para eu viver de dança, eu tinha que participar de uma companhia grande. Era como eu pensava, né? E aí eu comecei a dançar no Bom Jardim, no ABC, depois, quando fiquei um pouco maior, integrei o corpo de baile do Centro Cultural Bom Jardim, com a Catiana Pena. E aí também fazia balé clássico em outras academias, né? Eu era uma bailarina clássica de ponta. Só que aconteceu umas coisas que eu machuquei o meu pé muito feio. Meu tornozelo é um tornozelo bem frágil, né? Eu engessei meu pé 4 vezes já na minha vida. Eu sou bem novinha. E aí, com isso, eu não conseguia mais fazer as coisas da sala de aula, assim, as práticas que eu estava inserida ali, né? Então, para muita gente, seria o momento em que eu pararia de dançar. Mas só que nesse momento, eu acho que a dança nunca falou tão forte isso na minha vida, assim, porque foi o momento que eu tive que me afastar, não tinha como fazer as coisas da sala, tive que fazer fisioterapia, enfim. Mas eu também comecei a explorar e me aproximar da minha própria dança, sabe? Não vendo a restrição como uma restrição, mas sim como uma possibilidade. Que outras coisas potentes podem surgir a partir disso, né? Que outros caminhos. Não necessariamente com o tornozelo forte, mas reconhecer que meus tornozelos eram frágeis, são frágeis, tá? E foi um momento assim muito de rebeldia, adolescência, imagina, você acabando de terminar o ensino médio, quando você acaba de terminar o ensino médio, você é jogada assim, você fica assim meus uns anos sem saber o que fazer, né? Fazia cursinho e eu queria muito fazer faculdade de física, porque era uma matéria que eu gostava e era de boa, assim. Eu continuava dançando, mas ainda a dança não era visto como profissionalmente, nem por mim mesma, sendo que eu já tinha sido chamada para coreografar uma coisa ou outra. Eu dou aula de balé desde meus 14 anos, então eu tinha já um trabalho como professora, como coreógrafa, mas mesmo assim eu mesmo não reconhecia isso como mercado de trabalho para mim, né? E aí, nesse momento de colégio e cursinho, e não podendo mais frequentar as academias de dança, eu era uma adolescente um pouco autodestrutiva, era muito performática, muito, muito louca, assim, me jogava, me experimentava, mas foi um momento muito rico para mim, porque eu, a faculdade de física foi fazendo cada vez menos sentido, já que tudo que eu estava apontando, todos os direcionamentos da minha vida, as horas que eu gastava muito era dançando, era pensando em coisas, era pensando em ideias, e era muito sufocante em saber assim, nossa, mas o que é que eu vou fazer com isso? Eu não sabia que existia edital das artes, eu não conhecia Dragão do Mar por ter acima das artes, não conhecia Bienal Internacional de Dança. Então era muito afastado da cena cultural mesmo, eu não sabia que isso existia. As informações não chegavam até mim assim dessa forma, sabe? Então, para mim, o meu começo foi muito cheio de crises, de saber, de pensar realmente que eu não caibo no mundo, que o que eu criava, o que eu pesquisava, o que eu pensava, não cabia, porque eu não sabia como fazer, enfim, não tinha esse tipo de informação, né? Eu me afastando das companhias, eu conheci o Cuca. O Cuca foi um espaço muito importante para mim. Eu frequentava muito o Cuca do Mondubim, que fica mais perto aqui das áreas, né? E foi um espaço muito importante para mim, porque o Cuca é um lugar muito de acolhimento, né, dos jovens, e lá tem muita gente dançando. Você entra lá no Cuca, são vários grupos dançando, e ali você tem a oportunidade
de realmente criar, de realmente enxergar a potência nas coisas que você faz. Lá eu conheci gente que eu admirava a dança e que nunca fez parte de nenhuma instituição de ensino de dança. Como também conheci pessoas que admiravam a minha dança, entendeu? E aí as ideias foram começando a borbulhar, assim, mais na minha cabeça. Eu comecei a querer pesquisar o que era essa dança cênica, o que era essa dança contemporânea, porque eu dançava, mas eu não sabia muito bem o que eu fazia. Eu acho que isso é muito importante, a gente se aproximar da nossa dança e construir esse pensamento, construir uma coisa que é individual de cada pessoa que é artista, assim, né? Mas se aproximar e perceber isso. E aí eu montei um grupo Virtu lá no Cuca. Eu já fazia parte de um grupo, aí eu queria fazer coisas que esse grupo que eu fazia parte não cabia. E aí eu decidi montar o grupo, porque lá no Cuca a coisa mais fácil que você faz é montar um grupo. Lá é muito fácil montar um grupo porque é muita gente que você troca e as pessoas dropam as suas ideias. E aí eu montei o grupo Virtu, que até hoje ele resiste, até hoje está aí atuando. A gente ganhou um edital da Secult CE recentemente. Hoje em dia a gente é um grupo de dança de mulheres, mas nem sempre foi assim, né? Começamos lá no Cuca. E aí eu fui tomar consciência do edital das artes da Secult-FO. Tomei consciência que isso existia, achei, vale, que legal, vou tentar mandar. Só que eu não me ousava escrever. Eu achava que eu não sabia escrever projeto, não, era muita coisa, eu via aquele edital, ficava assim, meu Deus, é muita coisa. Não sei. E aí eu tinha um amigo, o Magno Carvalho me ajudou a pensar nesse primeiro projeto do Virtu. Ele se propôs, Maria, te ajudo a escrever, vamos mandar. Aí eu, pois tá bom, pois vamos mandar. Aí esse primeiro projeto a gente chegou a escrever, mas eu não cheguei a mandar porque não deu tempo. O prazo, a gente não deu tempo de entregar os papelados, era um tempo assim que não existia mapa cultural, eu tinha que imprimir tudo, fazer um bocado de cópia, era a maior coisa para poder entregar lá na Secult-FO. Aí, nesse dia, eu não consegui chegar na Secult-FO a tempo. Cheguei mais de 5 horas da tarde e eu não consegui entregar o projeto. Enfim, voltei para casa derramando lágrimas. Mas aí, no próximo ano, eu tentei de novo e dessa vez eu fiz um curso na Rede Cuca sobre produção cultural, que foi inclusive Paulo que deu esse curso, e lá eu aprendi a escrever projeto. E hoje é uma das coisas que eu mais amo fazer. Eu adoro escrever projeto, é uma coisa que realmente me entusiasma, porque eu acho que tem muito a ver com comunicação. Você saber comunicar suas ideias, você pensar que a pessoa que vai ler aquilo ali, ela vai entrar na sua viagem e vai te entender, entendeu? E eu curto muito me comunicar, assim. É um grande prazer que eu tenho de escrever projeto. Eu fico animada quando eu tenho um projeto para escrever. E aí eu aprendi nessa oficina de elaboração de escrita, né? A escrever, e aí eu me arrisquei a escrever meu primeiro projeto, que foi o Nós, do Grupo Virtu. O Nós é um espetáculo de dança. E aí a gente mandou e passou em primeiro lugar, fiquei muito feliz, e a partir desse dia eu fiquei, olha, deu certo. Então, eu fiquei mais decidida a aprender e mais sem muitos medos de tentar, né? E eu acho que é muito assim, tipo, de começar realmente, sabe? De começar, de meter as caras, de perguntar, de conhecer os espaços culturais na cidade. Nossa, o mundo realmente foi se abrindo para mim. Quando eu tentei a primeira vez o edital da Secult-FO, que não deu tempo de entregar, eu estava em uma temporada do Gólgota. Eu estava já trabalhando como diretora coreográfica. Realmente não querendo perceber, assim, ó, que a minha vida era realmente trabalhar com dança. Eu já estava pegando trabalhos grandes de como coreógrafa, né? E aí eu decidi entrar também na faculdade de dança. Por que eu estou tentando física? O que é que tem a ver física com minha vida, assim? Eu não sabia nem que existia faculdade de dança no UFC, mas aí existe. E aí eu passei, estou quase pertinho de terminar, estou no meu último semestre. Posso escrever o TCC. Ai, meu Deus. Agora não de lembrar. Aí eu passei no bacharelado em dança da UFC, e aí, enfim, o mundo foi se abrindo, e também muitos editais eu já perdi, porque eu fiquei muito na louca, assim, tipo, de escrever
para editar e sem ver para qual. Tudo que estava aberto eu queria mandar. Tudo que estava aberto eu queria mandar, e era muitos nãos. E. Ai, obrigada, Luana. Vai dar certo esse TCC. E aí eu queria mandar para tudo, e aí era muitos não, mas esse lance de arriscar, de começar, de querer meter as caras, me ensinou muita coisa, porque por causa dessa prática, eu desenvolvi uma prática, né? Eu escrevo um projeto hoje, eu acho que comparado a antes, se eu for pensar antes, eu escrevo até rápido, em um edital da Secult4, Secult-Se, qualquer edital desses eu consigo mandar todos os meus trabalhos, e eu escrevo já com mais facilidade, né? Que antes eu não tinha essa facilidade. Então, realmente, a prática é como se fosse um músculo, né? Que você tem que ir exercitando. E aí, tornando isso um hábito, realmente. Né? Hoje em dia, eu nem mando para qualquer edital. Eu vou ler o edital e vou analisar se eu mando ou não. E aí, eu acho muito importante isso que a gente está dizendo, esse projeto, esse seminário, porque eu, quando era mais nova, eu sofri muito por realmente pensar assim, cara, sabe aquela sensação de perdição de vida, assim, de realmente não saber para onde ir, realmente não conhecer as coisas. E o fato de eu querer ir atrás das coisas, pesquisar, buscar ler outros projetos, procurar coisas no Google, fazer pergunta para o Google, me ajudaram muito. Conhecer o Porto Iracema das Artes, que eu não conhecia também. Conheci por acaso, fui tomar um café. Fui tomar um café lá e eu conheci. Eu, Vala, como é que pode eu não conhecer esse lugar? Eu ficava assim, quando eu chegava nesses cantos mais centrais, eu ficava, Vala, como é que eu não conhecia isso aqui, né? Para você ver como é. E aí, acho que é isso, assim, hoje em dia, né? Eu trabalho com isso, tenho perspectivas, eu acho que isso é a melhor coisa, você ter perspectivas de futuro, de trilhos que você já consegue visualizar e que você sente que está trilhando, sabe? Do que você vê e não enxergar nada, não enxergar nenhuma possibilidade sequer com a sua dança. E eu tenho que dizer, tipo, a nossa dança, ela é importante para o mundo, a nossa arte é importante para o mundo. E a primeira pessoa que tem que acreditar nisso, acho que é a gente mesmo, sabe? Saber reconhecer as nossas pesquisas, saber se aproximar disso e que cabe. Realmente os espaços são muito difíceis assim de você chegar, de você conquistar. Então é por isso que a gente tem que pensar não só em ocupar os espaços que existem, mas também construir os nossos próprios espaços de atuação, sabe? Produção cultural para mim sempre foi muito na prática, assim, sabe? Aqui no bairro eu gostava de fazer uns sarais e eu fazia isso na prática, sem nenhum profissionalismo, né? Depois que eu fui pensar sobre esse mundo, é que nossa, acho que eu sempre fui produtora, porque eu sempre gostei de organizar coisas de cultura, eu sempre gostei de organizar sarau, às vezes eu organizava uns desfiles, e era muito assim, o que é que eu preciso para poder realizar isso aqui que eu quero realizar? E aí pensar o que é que eu precisava, e aí ir atrás e pesquisar também meios, e também ter criatividade, eu acho que isso é muito, muito importante, assim, a criatividade também é um músculo que a gente tem que exercitar, né? E não julgar as nossas ideias. Eu acho que tem aquele julgamento que é construtivo, que é um julgamento de melhorar, assim. E tem aquele julgamento que paralisa, né? Que você não faz porque você está julgando que é ruim. E eu acho que esse tipo de julgamento a gente tem que se distanciar, sabe? E começar, porque a gente só vai trabalhar com o que a gente vai trabalhar. E aí a gente precisa passar por certos lugares para poder excluir possibilidades, como também perceber possibilidades, né? Então, se você é artista novo, iniciante, que está aqui assistindo, confie nas suas ideias de verdade, sabe? Confie nas suas ideias e comece a pensar em como que essas coisas vão acontecer, porque eu virei produtora, eu me afirmo hoje, sou produtora cultural, porque eu sou artista também, e isso é muito difícil, né? Eu ser artista e produtora, menino, tá hora a minha cabeça tá só assim, um nó, sabe? Mas eu ser produtora foi, tipo assim, uma consequência. Se eu crio um espetáculo, se eu crio uma obra, eu quero muito que essa obra seja vista. Eu quero muito que essa obra seja apresentada, que as pessoas vejam, enfim. E aí eu tenho que começar a me movimentar, a produzir para colocar essa obra no mundo, né?
Atualmente no meu repertório está o Intergaláctico, que foi um espetáculo que eu estreiei em 2019. Foi um espetáculo que participou no Laboratório de Criação do Porto Iracema das Artes. Tenho Nós Ainda, que foi esse espetáculo, o primeiro projeto que passou, que ainda permanece, a gente já permanece ainda apresentando esse trabalho do Grupo Virtu. Tem o Jogo Dançado, que é um trabalho que eu estou montando, vou estrear em abril, que também é com apoio da Secult4. Muito legal quando eu paro para ver que todas as minhas criações, com pouco dinheiro, assim, tem algum recurso, sabe? Para poder trabalhar, para poder desenvolver. E isso é muito legal, essa perspectivas, né? No momento, estão nesse repertório esses 3 trabalhos, é o que eu envio. Tem outros, mas que não apresento, não. Se vocês quiserem saber mais, podem mandar perguntas, né? A gente vai estar respondendo perguntas, mas também eu tenho o meu site, www.mariapinefrina.com.br. E vocês podem estar conferindo lá algumas coisas. Acho que eu já falei demais. Acho que é isso.